Defensoria Pública e seu papel no acesso à justiça e defesa dos direitos humanos. A Defensoria Pública é uma instituição essencial para a realização da justiça no Brasil, sendo responsável por promover a orientação jurídica, a defesa dos direitos humanos e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. A criação da Defensoria Pública como um órgão permanente e essencial ao Estado reflete a importância de garantir o acesso à justiça de maneira igualitária e gratuita, especialmente para as populações em situação de vulnerabilidade. Por meio de sua atuação, a Defensoria Pública assegura que cidadãos que não possuem condições financeiras para custear serviços advocatícios possam ter representação legal efetiva, fortalecendo a democracia e a igualdade de direitos. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, estabelece o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. A Defensoria Pública cumpre esse papel, atuando tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, em todas as áreas do direito, como civil, penal, família e direitos humanos. Essa atuação abrangente permite que a Defensoria Pública defenda os direitos de grupos historicamente marginalizados, como a população em situação de rua, pessoas em privação de liberdade, comunidades tradicionais, entre outros. Um dos princípios institucionais da Defensoria Pública é o da unidade, o qual estabelece que a instituição deve funcionar como um único órgão, sob a direção de um defensor público geral. Esse princípio não implica que a Defensoria Pública seja homogênea em todas as esferas, já que existe uma divisão orgânica entre a Defensoria Pública da União, as Defensorias Públicas dos Estados e a Defensoria Pública do Distrito Federal. No entanto, dentro de cada uma dessas esferas, o princípio da unidade é respeitado, garantindo que a instituição atue de maneira coordenada e uniforme. Outro princípio fundamental é o da indivisibilidade, que permite que os defensores públicos possam ser substituídos uns pelos outros ao longo de um processo, desde que pertençam à mesma carreira. Essa característica possibilita uma atuação mais flexível e integrada, na qual os defensores podem se revezar, sem prejuízo ao andamento do caso, uma vez que o compromisso com a defesa do assistido é institucional, e não individual. Esse princípio reforça a ideia de que a Defensoria Pública é uma entidade coesa e uniforme em sua missão de garantir justiça para todos. A independência funcional é um dos pilares que sustenta a atuação dos defensores públicos. Esse princípio assegura que cada defensor tem autonomia para atuar conforme sua própria convicção e entendimento jurídico, sem sofrer interferências externas ou pressões hierárquicas. Na prática, isso significa que os defensores públicos não estão subordinados a uma hierarquia rígida que determine como devem atuar em cada caso, diferentemente de outras carreiras no serviço público. A independência funcional permite que os defensores tomem decisões com base nos melhores interesses de seus assistidos, dentro dos limites da lei, preservando a imparcialidade e a ética profissional. A autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública é outro aspecto que reforça sua independência. Essa autonomia permite que a instituição elabore seu próprio orçamento e o submeta diretamente ao poder público, sem necessidade de passar por intermediários. Com isso, a Defensoria Pública tem maior liberdade para definir suas prioridades, criar novos cargos, organizar sua estrutura e planejar suas ações, visando ao melhor atendimento da população que depende de seus serviços. Essa autonomia administrativa é fundamental para evitar interferências políticas e garantir que a instituição funcione de forma imparcial e voltada para o interesse público. A inamovibilidade dos defensores públicos é uma garantia importante para a independência da instituição. Esse direito assegura que os defensores não podem ser transferidos ou removidos arbitrariamente de seus cargos. A inamovibilidade é uma proteção contra eventuais retaliações ou pressões políticas que poderiam comprometer a atuação livre e autônoma dos defensores. Dessa forma, os defensores públicos têm a segurança necessária para atuar em defesa dos direitos dos cidadãos, mesmo em situações que possam desagradar determinados interesses. Exemplos da atuação da Defensoria Pública incluem a defesa de pessoas em situação de prisão provisória que, sem recursos, aguardam julgamento e correm o risco de ficarem presas por períodos prolongados. A Defensoria atua para garantir que o direito ao julgamento em tempo razoável seja cumprido, evitando injustiças. Outro exemplo é o atendimento a famílias de baixa renda em processos de divórcio, guarda de filhos e pensão alimentícia, promovendo a justiça e o bem-estar dessas pessoas em momentos de fragilidade. A atuação da Defensoria Pública também se estende aos direitos coletivos, como o direito à moradia e à saúde. Em casos de desocupações forçadas, por exemplo,
a Defensoria pode intervir para garantir que os direitos das famílias afetadas sejam respeitados e que essas pessoas tenham acesso a um processo justo, com direito a alternativas de moradia e condições dignas de vida. A defesa dos direitos humanos é uma das áreas de atuação prioritárias da Defensoria, que combate abusos e violações de direitos praticados contra populações vulneráveis. A Constituição Federal de 1988 fortaleceu ainda mais o papel da Defensoria Pública ao estabelecer que a instituição deve atuar não apenas na esfera judicial, mas também de forma extrajudicial. Essa ampliação das atribuições permite que a Defensoria atue em processos de mediação e conciliação, evitando que conflitos se tornem demandas judiciais e contribuindo para uma justiça mais célere e acessível. A atuação extrajudicial é uma forma de prevenir litígios e promover soluções mais eficazes e pacíficas para os problemas enfrentados pelos assistidos. A Emenda Constitucional número 80 de 2014 representou um marco para a Defensoria Pública ao reforçar sua presença em todo o território nacional, especialmente em áreas onde o acesso à justiça é limitado. Com essa emenda, foi estabelecido o objetivo de que cada unidade jurisdicional no país tenha ao menos um defensor público, garantindo que todos os cidadãos, independentemente de sua localização, possam acessar os serviços da Defensoria. Essa medida é crucial para ampliar o alcance da justiça e reduzir as desigualdades no sistema jurídico. A Defensoria Pública, além de sua função de assistência jurídica, atua na promoção dos direitos humanos e no combate à discriminação e à exclusão social. Em um país marcado por desigualdades sociais e econômicas, a Defensoria desempenha um papel essencial na luta pela igualdade de direitos e na defesa de populações marginalizadas, como indígenas, quilombolas e população LGBT+. A presença ativa da Defensoria Pública em questões de direitos humanos ajuda a construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A formação dos defensores públicos é uma questão de grande relevância, uma vez que esses profissionais devem estar preparados para lidar com situações complexas e diversificadas. O ingresso na carreira ocorre mediante concurso público de provas e títulos, garantindo que os profissionais selecionados possuam a competência e o comprometimento necessários para o exercício de suas funções. Além disso, a formação contínua é fundamental para que os defensores estejam sempre atualizados em relação às mudanças legais e às melhores práticas de atendimento. A atuação da Defensoria Pública é guiada por um compromisso com a justiça social e a transformação da realidade brasileira. Ao defender os direitos dos mais vulneráveis, a instituição contribui para a redução das desigualdades e a promoção de uma justiça verdadeiramente acessível a todos. Esse trabalho é essencial para fortalecer o Estado democrático de direito, no qual todos os cidadãos devem ter seus direitos respeitados, independentemente de sua condição social ou econômica. A Defensoria Pública, portanto, desempenha uma função crucial na consolidação de uma sociedade democrática e justa. Sua existência é uma garantia de que o acesso à justiça não será um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Através de sua atuação multifacetada e comprometida com os direitos humanos, a Defensoria Pública reafirma o compromisso do Estado com a justiça e a dignidade humana. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!